População do estado do Rio de Janeiro, brasileiros, meritienses, eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu estou estarrecido com a postura de alguns governantes, prefeitos, governadores de N estados e N municípios com a pandemia da coronavírus, o coronavírus. Eu estou vendo lives de prefeito anunciando de que vai emitir um decreto, cujo esse decreto, ele diz que está terminantemente proibido a abertura de lojas, a abertura de restaurantes, casas lotéricas e até bancos, paz meus senhores. De que qualquer lojista que resistir à ordem e o decreto e abrir o seu estabelecimento comercial vai ser preso, algemado, tratado como vagabundo e levado para a prisão. Isso é um absurdo. Isso vai totalmente de encontro às orientações do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, junto com seus ministros, ministro da Saúde, o Mandetta, ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Na sexta-feira, o ministro Tarcísio da Infraestrutura se reuniu com os secretários de transporte e fez um acordo de todos os estados de que não fechasse as estradas federais, de que não impedisse o trajeto dos caminhoneiros que estão trazendo insumos, que estão trazendo equipamentos, medicamentos, kits de identificação do vírus em tempo recorde. Como que você vai fechar todas as restaurantes, todas as lojas, confinar a população dentro de casa? Como que os enfermeiros que estão nos hospitais trabalhando, seu prefeito, eles vão almoçar onde? Eles vão ter que levar marmita para almoçar? Não tem restaurante aberto, onde eles vão almoçar? Onde eles vão tomar café da manhã? E as pessoas que estão confinadas em casa, se acabou o arroz, se quer comprar uma verdura no verdureiro, se quer comprar um item, se caiu, machucou, bateu a cabeça, comprar alguma coisa, mas a farmácia está aberta. Mas se precisar comprar alimento, e se o cano, a tubulação estourar da sua casa, e você não vai poder entrar numa loja de material de construção porque a loja vai estar fechada, meu Deus do céu, e que isso contribui para a não proliferação da pandemia do vírus, meu Deus? Uma coisa é você proibir as aglomerações de pessoas, uma coisa é você proibir o ajuntamento de pessoas, as baladas, os bares lotados, os eventos. Outra coisa é você dizer para o lojista que ele está proibido de abrir a loja de vidraçaria dele, que ele está proibido de abrir o barzá dele, que é onde ele vende as coisas para a comunidade, onde ele tira o sustento da vida dele, o pão. O aluguel vai vencer, seu prefeito. Os impostos vão chegar. Os funcionários que ele tem ali, que atende a população, vai vir um quinto dia útil, vai ter que receber pagamento. A conta da casa dele, as despesas dele vão ter que ser pagas. O senhor tem noção do que o senhor está fazendo? O senhor está impedindo as pessoas de produzir, o senhor está causando pânico na população. Meu Deus, o pânico ele vai matar muito mais do que o vírus. É isso que eu quero que a população que está me ouvindo entenda isso, gente. Nós temos que ficar em casa? Temos. Nós temos que lavar as mãos? Óbvio que temos. Nós temos que estar unidos, juntos, né? E impedir que a curva ela aumente numa proporção em que o sistema de saúde entre em colapso. Temos. Mas em que uma loja de material de construção aberto vai aglomerar pessoas? O que o verdureiro, o camelô, que está vendendo ali um item, alguma coisa para sustentar, que você precisa comprar alguma coisa, o que isso vai impedir? O que o vidraceiro, aberta a lojinha dele ali, vai impedir? A vida continua. É claro que se nós formos na rua, nós vamos tomar as precauções, talvez usar uma máscara, voltar a fazer a asepsia das mãos,
mas não pode vir uma ordem dessa de fechar tudo. E os caminhões que estão trazendo os equipamentos, os utensílios, eles vão parar. E se estourar o pneu, vai consertar o pneu aonde? E se der um problema mecânico, vai comprar a peça do carro aonde? E se o seu vozinho, a sua vozinha começar a passar mal de alguma coisa e o teu carro não ligar e você precisar comprar uma peça, chamar um mecânico, levar o carro no mecânico, tá tudo fechado porque algum governante sem noção mandou fechar tudo e pior, ele ameaça de prisão quem desobedecer. Vai matar muito mais gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa não é a recomendação do nosso ministro da Saúde, do nosso presidente, do nosso ministro da Economia, do nosso ministro de Infraestrutura. O Brasil está caminhando, está trabalhando, mas é necessário vocês pararem de fazer política, se unir a um controle de gestão operacional de crise e todos seguirem numa única direção. Acontece que o governo federal, junto com seus ministros, estão traçando uma direção e a oposição está traçando outra para poder aparecer para a população, para poder fazer política, para poder enfraquecer as atitudes, as organizações do governo. Prova disso é que o presidente sugeriu adiar as eleições e o Rodrigo Maia foi logo contra do adiamento das eleições municipais. Calma aí, gente. Tá tudo sendo adiado, tá tudo sendo mudado para frente. Por que não pode adiar as eleições? Não, mas as eleições não pode adiar, sabe por quê? Porque tá todo mundo aproveitando essa pandemia para fazer política, se promover e ser eleito. Mas o povo não pode sofrer. O povo não pode ser vítima da mão de governantes irresponsáveis que estão pensando em si próprio e não estão pensando na população. Volto a dizer, eu quero fazer um apelo aos governantes e ao povo. Povo, unam-se. Não permitam ser escravizados, serem usados como massa de manobra. Não entre nesse pânico que estão querendo fazer você ter, porque esse pânico vai abaixar a sua imunidade. E o vírus que poderia passar por você desapercebido vai te derrubar por causa da sua baixa imunidade, por causa do seu estresse, do seu estado de depressão. Não se deixe enganar. Nem tudo que estão falando na mídia é verdade. Nós temos que seguir uma única fonte de direção, de controle, de organização. E essa fonte vem do governo federal. Governante, para com essa história de ficar ameaçando a população que votou em você, de prender. Tem vagabundo não. Essas pessoas vão precisar pagar as contas delas. Essas pessoas precisam comer. Essas pessoas precisam abrir as suas lojas. Essas pessoas precisam vender o dia a dia, um refrigerante. Essas pessoas precisam vender um salgadinho. Essas pessoas precisam vender uma peça de um cano, de um material de construção, de uma autopeça. Os enfermeiros vão precisar, na hora do almoço, achar um restaurante aberto para almoçar. Vocês estão atrapalhando. Acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Vamos se unir, gente. Parar de politicagem. Meu Deus do céu. É uma aberração. Mas na hora de fazer a parte que condiz ao prefeito fazer, não faz. Estava vendo aqui a live de um prefeito do Rio de Janeiro, dizendo que amanhã começa as vacinações do H1N1. Sabe quantos postos de vacinação ele abriu para uma população de quase 500 mil habitantes? 4 postos de vacinação. Desses 500 mil habitantes, eu fiz aqui uma pesquisa, 13 mil pessoas, 13 mil não, 52 mil pessoas são idosos. 4 postos para atender 52 mil idosos. Dá uma média de 13 mil idosos por posto de saúde. Isso ele não se preocupa. Isso ele não se preocupa. Não tem um hospital na cidade público. Mas quer prender a população, quer prender o comerciante, quer tratar o trabalhador como vagabundo, não está pensando que essas pessoas precisam trazer comida para dentro de casa e que a população não pode entrar em pânico. Tem que se preocupar é de trazer os equipamentos. Essa emenda parlamentar do presidente da LERJ, que disse que distribuiria 100 milhões para as secretarias dos municípios, cadê? Quanto que vai vir para cada município? O que vai ser feito? Cadê a transparência? Isso a população não sabe, mas a população sabe que está proibido
restaurantes, quiosques, até culto religioso. Gente, culto religioso. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 6º, ele é bem claro dizendo que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É claro que nós já estamos vendo uma mobilização dos pastores e dos líderes religiosos de que eles não estão fazendo culto para evitar a aglomeração. Mas você não pode determinar que as portas das igrejas se fecham, porque essas portas muitas das vezes servem como hospital para o depressivo, para o doente, para a pessoa que está em pânico, para a pessoa que precisa buscar a Deus. A Bíblia é muito clara quando diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está tudo no controle de Deus. E as igrejas ainda são um instrumento da comunidade que faz resistência a tudo isso. A igreja ora pelo município, pelo estado e pelo Brasil. As igrejas não podem ser proibidas de terem as suas portas abertas. Ainda mais que nós estamos vendo de que as aglomerações não estão acontecendo. Mas as igrejas têm que estar com porta aberta para quem quiser entrar, orar, conversar, ter alguém lá para receber e não ser impedido nem preso por isso. Quero dizer para você, coloca a mão na consciência. Ainda dá tempo de você voltar atrás do que você está fazendo, governador, prefeito. Ainda dá tempo de você parar de fazer política e passar a se importar realmente com quem precisa, que é o povo brasileiro. Uma boa noite, fique com Deus e que Deus nos abençoe.